Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de instalação, configuração e manutenção de computadores. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as nossas memórias. Existem diversos tipos e formatos. A gente vai especificar aqui alguns modelos, tipos, frequências e aprender o que é o clock, que é a memória RAM. RAM, nomenclatura em inglês de Random Access Memory, significa em português memória de acesso aleatório. A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Diferentemente da memória do HD, a RAM não armazena o conteúdo permanentemente. Ou seja, a grande diferença entre esses dois é que, após o computador ser desligado, as informações que estão no HD vão continuar armazenadas, enquanto as informações que estavam na memória RAM vão ser apagadas. Na memória RAM, os dados são armazenados ou acessados de forma sequencial. Essa característica garante a versatilidade da memória, pois os demais componentes do computador podem acessar qualquer conteúdo dela de forma rápida. Ou seja, não precisa obedecer uma sequência ou um escalonamento para poder chegar até aquela informação. Isso traz uma grande versatilidade na busca dos dados na memória RAM. Lembrando que a memória RAM constitui uma das partes mais importantes do computador, pois são nelas que são processados e armazenados os dados com os quais o processador está lidando. Um defeito que surge em muitos computadores é quando a memória RAM não é acessada. Quando isso acontece, o processador não consegue trabalhar com os dados necessários, por exemplo, para gerar imagem no computador. Então, muitas vezes, a pessoa acha que o computador não está ligando, mas de fato o que está acontecendo é que o processador não está conseguindo armazenar nenhum dado na memória. Dessa forma, o monitor não liga e a impressão é que o computador permanece desligado. Voltando às memórias, há dois tipos de tecnologias de memória RAM que são muito utilizados: é o estático e o dinâmico. Isso é, o SRAM, que vem de estático, e o DRAM, que vem de dinâmico. A SRAM é um tipo muito mais rápido de memória. Ela chega a ser mais rápido que a DRAM, porém armazena menos dados e possui um preço bem elevado, se considerarmos o custo por megabyte. Memórias SRAM costumam ser utilizadas como cache. Essas memórias cache auxiliam o computador na hora do ligamento e até mesmo na busca de informações repetidas na memória. A DRAM, que é a memória dinâmica, possui uma capacidade um pouco maior de armazenamento. Isso é, podem comportar grandes quantidades de dados. No entanto, o acesso a essas informações costumam ser mais lento do que o acesso às memórias estáticas. As memórias ROM, que são de apenas leitura, recebem esse nome porque são gravadas nelas apenas uma vez. Depois disso, essa informação não pode ser apagada ou alterada, apenas lida pelo computador, exceto por meio de procedimentos especiais. Os tipos mais conhecidos de memória ROM são os nossos CDs e DVDs. A memória Mask ROM é bastante comum e é bem simples também. Trata-se de uma ROM impressa em um chip que não está passível de qualquer tipo de alteração. Um exemplo são os eletrodomésticos, com as funções digitais, como por exemplo micro-ondas, sempre vão fazer as mesmas funções. A memória PROM é uma evolução da Mask ROM. Trata-se de uma memória ROM que pode ser alterada apenas uma vez e de maneira bastante curiosa, através de modificações feitas diretamente no silício do chip. Um exemplo para ficar fácil de entender é o CDR, o CD regravado, que também permite apenas uma gravação. Memória EPROM é a primeira forma de ROM que pode ser zerada e reescrita. Basicamente, consiste em expor o chip à luz ultravioleta por um espaço de tempo determinado. A exposição zera o chip e a partir daí os dados podem ser reescritos. A EEPROM, a mais utilizada pela indústria atualmente, e está presente na BIOS do seu computador, nos consoles de última geração, bem como no celular. O princípio é de permitir que as informações do chip sejam alteradas, como na EPROM, mas com a vantagem de dispensar o uso da luz ultravioleta. Esse tipo de ROM pode ser reescrita com eletricidade, o que dispensa a necessidade de se extrair o chip ROM do dispositivo. Vamos falar agora um pouco sobre as memórias flash.
Exemplos de memória flash são o cartão microSD e o SSD, que são os HDs mais atuais. Só que com a diferença de que permite que os dados sejam escritos e apagados com facilidade. As memórias flash permitem que os dados sejam escritos e apagados com uma grande facilidade. Além disso, memórias flash são mais duráveis e podem guardar um volume elevado de dados. Enfim, a memória RAM pode ser um pouquinho mais rápida que o HD e outros periféricos, porém é lenta comparada com o processador. O uso de cache diminui a perda de desempenho, reduzindo o número de acessos à memória. Quando o processador não encontra a informação que procura nos caches, ele percorre um doloroso acesso à memória principal, que um processador atual pode resultar em uma espera de mais de 150 ciclos. A gente vai falar aqui adiante sobre esses ciclos ou clocks. Para reduzir a diferença, foram desenvolvidas novas tecnologias a fim de otimizar o acesso aos dados. Começando do básico, o chip de memória é um exército de clones formados por um brutal número de células idênticas, organizadas na forma de linha e coluna, de forma similar a uma planilha eletrônica. Então, se a gente fosse colocar como imagem, seria mais ou menos essa imagem, onde cada quadrinho que vocês podem ver aqui na tela seria o espaçamento dos chips que vão armazenar os dados. Eles são feitos e dispostos na forma de uma tabela eletrônica, o que facilita muito a busca dos dados pelo processador. O chip de memória em si serve apenas para armazenar dados. Por isso, é utilizado um componente adicional, o controlador de memória, que pode ser incluído tanto no chipset da placa-mãe quanto dentro do próprio processador. Como no caso dos processadores AMD a partir do Atom 64 e dos processadores da Intel a partir do Core i7. Para acessar um determinado endereço de memória, o controlador primeiro gera o valor RAS, ou Home Address String. O ROM, pessoal, vai vir de linhas, ou seja, o número de linha para a qual o endereço faz parte, gerando em seguida o valor CAS, ou Column Address String, que corresponde à coluna. Lembrando que eu falei que a memória vai ser disposta como se fosse uma planilha eletrônica para o processador. Quando o RAS é enviado, toda a linha é ativada simultaneamente. Depois de um pequeno tempo de espera, o CAS é enviado, fechando o circuito e fazendo com que os dados do endereço selecionado sejam lidos e gravados. Por exemplo, aqui nós temos essa imagem que tem a nossa memória separada como se fosse uma tabela. Nós vamos ter um valor para linhas e coluna. Com o cruzamento dessas informações, nós conseguimos alcançar um espaço determinado da memória e buscar a informação ou escrever uma informação nova naquele espaço selecionado. Agora vamos falar aqui sobre as versões das memórias DDR, de DDR normal até a DDR4. Então, a sigla DDR significa Double Data Rate. Pode significar também dupla taxa de transferência. São do tipo SDRAM, isso é, são síncronas, o que significa que elas utilizam um sinal de clock para sincronizar suas transferências. Eu vou estar explicando direitinho o que é o ciclo de clock e o que cada clock pode fazer na memória. Memórias da categoria DDR transferem 2 dados por pulso de clock. O que seria isso? Antes da gente continuar com as memórias, vamos explicar um pouquinho o que significa clock. Se formos pegar a palavra e traduzir do inglês para o português, clock vai significar relógio. Na informática não vai ser tão diferente, porém, cada ciclo de clock pode se referir a milissegundos, ou seja, é um prazo de tempo extremamente curto, mas que os processadores podem utilizar para fazer cálculos exorbitantes. Então vamos fazer uma pequena analogia. Quem vai comprar um carro geralmente fica atento a todos os detalhes, incluindo a potência, que é determinada em cavalos, as cilindradas, a velocidade máxima e o rendimento do combustível e outros tantos aspectos. Quanto aos processadores, também devemos analisar alguns fatores. Antes de fazer uma compra, por exemplo, a velocidade ou clock, a
quantidade de núcleos, a memória cache e muitos outros. Um carro econômico, ou seja, 1.0, pode sim atingir 140 km/h, mas não significa que ele consiga atingir a mesma velocidade do tempo em que um carro esportivo ou 2.0 conseguiria. Evidentemente, não é possível dizer que o 2.0 consegue efetivamente o dobro da velocidade ou o dobro da potência, pois muitos fatores determinam o real desempenho de um carro. No mundo da informática, é bem parecido também, pois um processador simples dotado de um núcleo que trabalha a 2,0 GHz não consegue ser tão rápido quanto um processador de núcleo duplo que opera no mesmo clock, ou seja, a mesma frequência. Entretanto, ter um processador com dois núcleos também não significa o dobro da velocidade. O clock nada mais é do que a frequência com que o processador consegue executar as tarefas, ou seja, quanto maior a frequência, ou quanto maior o clock, menor será o tempo de execução e, portanto, mais rápido será o processador. Lembrando que clock ou frequência não é o principal determinante da velocidade de um processador. Por causa dessa característica, essas memórias são rotuladas com o dobro do clock real máximo que elas conseguem trabalhar. Por exemplo, a memória DDR2 800 trabalha a 400 MHz. Memórias DDR2 1066 e DDR3 1066 trabalham com 533 MHz. Já as memórias DDR3, da frequência 333, trabalham a 666,6 MHz e assim por diante. Então, como que vai funcionar? Em apenas um pulso de clock, o processador vai buscar duas informações na nossa memória, sendo que o primeiro pulso vai consumir metade da frequência e o segundo pulso a outra metade. Por isso, as DDRs são chamadas de double data, ou seja, enviam o dobro de informações ou o dobro de dados. É muito importante notar que esses clocks são valores máximos que a memória pode oficialmente usar. Isso não significa que a memória trabalhará com essas velocidades automaticamente. Por exemplo, se você instalar uma memória DDR2 1066 em um computador que pode acessar apenas memórias até 400 MHz, as memórias serão acessadas a 400 MHz e não a 533. Uma das principais diferenças entre as memórias DDR, DDR2, DDR3 e DDR4 é a maior taxa de transferência que cada geração consegue fornecer. Então aqui eu tenho uma tabela, por exemplo, de como são essas frequências. Vocês podem pausar um pouco o vídeo e estar observando a frequência, que é o nosso clock, a largura de banda e até mesmo o módulo de memória. Para exemplificar aqui, eu vou pegar apenas a primeira e a última. Por exemplo, a memória DDR2 200. Ela opera na frequência de 100 MHz. Ou seja, em um clock do processador, ela vai fazer cada acesso a 100 MHz. E a largura de banda pode chegar até 1600 megabits por segundo. Em contrapartida, a última, a nossa DDR4 2666, ela tem um clock de 1333 MHz e pode atingir a largura de até 21.328 megabits por segundo, que nos garante uma taxa muito elevada de transferência de dados. Uma coisa muito interessante e que vale a pena se destacar é que, quanto mais avançada é a memória, menos tensão ela tende a consumir. Ou seja, a primeira DDR, a DDR comum, consumia em média 2,5 volts de tensão. Já a DDR4L, que é uma das mais recentes, consome apenas 1,05 volts. Pode parecer pouco agora, mas com o tempo esse consumo pode chegar até 40% de diferença em um ano, o que pode gerar uma grande economia de energia para o seu computador. Vocês podem ver que os moldes são um pouco diferentes para cada tipo de memória. Ou seja, uma memória DDR comum não vai ser possível ser encaixada em um slot de DDR2, porque o separador, ou seja, essa partezinha branca no meio, que define qual o encaixe correto da nossa memória.
Apesar da memória DDR2 e DDR4 ser bem parecidas, o separador fica em pontos diferentes, o que por poucos milímetros não vai permitir encaixar um tipo de memória no slot de outro tipo de memória. Vamos então fazer algumas comparações entre as memórias. Para começar, vamos comparar a DDR3 com a memória DDR4. Os modos de uma memória DDR4 são mais eficientes no quesito energia, utilizando 1,2 volts, enquanto a DDR3 usa 1,5 volts na alimentação. Essa pequena diferença pode gerar uma economia de até 40% no consumo de energia, que ajuda a prolongar a vida da bateria dos notebooks, por exemplo. A DDR3 está disponível com a capacidade de 512 MB até 8 GB, já a DDR4 de 4 GB até 16 GB. Em relação à frequência, a DDR3 trabalha com uma taxa de 800 a 2400 MHz, enquanto que a DDR4 opera com valores de 2133 até 4266 MHz. É uma grande diferença que permite mais transferência em um mesmo intervalo de tempo. Em contrapartida, temos o aumento na latência das memórias DDR4, que é o atraso para a memória iniciar uma leitura. A taxa aumenta conforme a frequência de operação. Nas especificações de uma memória é possível ver esse dado, geralmente indicado como CL10 ou CL11 nas DDR3 e CL14 ou CL15 nas DDR4. Quanto menor o CL, menor é o atraso de leitura. E quanto maior o CL, maior o atraso que aquela memória vai proporcionar. Um exemplo: dois computadores com configuração de hardware similar, com 8 GB de memória, sendo um DDR3 e o outro DDR4, terão desempenho parecidos. Afinal, apesar da DDR4 operar com uma frequência maior, também tem uma latência maior. As notícias dizem que houve um lançamento em fevereiro de 2019 das DDR5. Há boatos que elas terão o dobro da velocidade e da capacidade de armazenamento oferecida atualmente pela DDR4. Então, pessoal, falamos um pouco sobre memórias. Eu vou estar deixando um vídeo complementar que também vai falar um pouco mais sobre as nossas memórias. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!